Pessoal, boa noite. Hoje é o nosso segundo dia do terceiro simpósio de aplicações para engenharia, que nasceu com o intuito de responder aquela pergunta básica que a gente ouve muito, né? Onde é que eu aplico o cálculo? Onde é que eu aplico essa parte da mecânica? Aonde eu aplico essa parte da eletrônica? E com essa indagação vindo dos alunos, a gente começou a formatar cases e trazer também outras opções do que aquela carreira clássica, né? Vou me formar em engenheiro mecatrônico, vou trabalhar na Industrial Conventos, fazendo automação de processos, e depois de 30 anos, talvez, eu me aposente. Só que o mundo tem uma mudança exponencial. E hoje, nós precisamos fortalecer a cultura do empreendedorismo. Como é que eu pego todo esse conhecimento e transformo em algo que tenha valor para a sociedade, e não preço? Porque as pessoas primeiro compram pelo valor que aquilo ali representa para elas, depois elas dão um jeito de pagar isso. E como a gente trouxe o ano passado a doutora Beatriz, que veio falar um pouco da questão da robótica na área da engenharia e da medicina, até se cogitou de montar uma pós-graduação em engenharia clínica. Porque cada hospital tem que ter uma quantidade mínima de engenheiros para manter toda aquela gama de equipamentos funcionando dentro das normas. E hoje a gente vai aproveitar um pouco a experiência do Dr. Jason, cardiologista, uma área bem refinada, uma área que demanda muito estudo e também tem muita gente que precisa disso, né? Afinal de contas, às vezes a gente come muita costela ao longo da vida, depois a veia vai entupindo, onde entra o Dr. Jason para tentar dar a volta. Mas vocês concordam? Ele estava numa situação tranquila, com uma carreira que é promissora, e de repente disse, não, eu vou empreender. E aí, o que tem a medicina com a engenharia? E como é que foi essa jornada? É isso que hoje o Dr. Jason vai compartilhar com vocês. Então, fiquem à vontade também para fazer perguntas, porque vocês vão perceber que medicina e engenharia têm conexão. A gente estava conversando, até o Dr. Jason comentou assim, tem o eletrocardiograma, da década de 70. Mas teve um engenheiro que viu ali naquele eletro e conseguiu extrair outra função, que é da competência do engenheiro. Só que o engenheiro, sem a parceria com a medicina, não consegue chegar muito longe. Então, aproveitem esse momento para se questionarem. Putz, o que eu posso fazer dentro da minha área de formação de engenharia que eu possa pensar em transformar isso em um produto ou um processo que vá trazer valor para a sociedade? Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Jason. Boa noite, pessoal. Então, vamos tentar misturar um pouquinho a tecnologia, o empreendedorismo com a área da saúde. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento ímpar, como a gente já viveu alguns momentos no mundo, e eu acredito que, a partir de hoje, nessa sala, vão ter 3 tipos de pessoas aqui com esse momento que está acontecendo. As pessoas que serão impactadas pelas inovações e pelas tecnologias, vão ter as pessoas que só vão assistir isso aí, e vão ter as pessoas que vão criar esse impacto. Então, eu desejo com muita força que vocês impactem e não só fiquem assistindo, porque a gente está num momento diferente. A medicina que a gente vai ver daqui 2, 3 anos, ela não tem nada a ver com a medicina que a gente está usando hoje. A gente já teve várias experiências assim com o aparecimento de novas tecnologias, e a gente está gerando tecnologia que vai criar tudo isso aí. Antes de começar a aula, como a gente tem tempo aqui, eu queria trocar um pouquinho com vocês.
o que vocês pensam, que imagem vem na cabeça de vocês quando a gente mistura tecnologia e medicina, quando a gente mistura engenharia e medicina? Pensem em uma palavra, um aparelho, o que vocês pensariam com isso? Alguém tem uma ideia aí? Teu nome aí? Matheus. Matheus, o que vem na cabeça? Olha, cara, misturando as duas coisas, me vem aquele nome difícil lá, ó, que é o que tô... Ecocardiografista. Boa. Ecocardiograma, cara, quando eu faço ecocardiografia, quando eu tenho um problema com o meu aparelho, eles me passam para um engenheiro. Eu nunca me passaram para o suporte. Quem vem lá na clínica arrumar o aparelho é um engenheiro. Vamos lá? O que vem na cabeça? Ressonância magnética. Pô, a ressonância mudou o jeito da gente ver as coisas, né? A gente fez muito diagnóstico novo aí nessa história. Foi lá, preciso de mais coisas. Eu ainda não escutei umas coisas importantes aí. Bora? Bora. Cirurgia computadorizada. Pô, explodiu. Gostei. Opa. Acho que, bom, todos os equipamentos, na verdade, de análise que são feitos também, né? O pessoal fala muito dos ensaios, mas análises de material coletado, por exemplo, também, né? Total. Mas eu quero que, antes disso, quando vocês pensem em tecnologia, empreendedorismo, tudo isso aí, vocês vejam isso aqui, ó. Está congelado ainda aqui, professor? Alguém tinha pensado nisso? Aqui eu vejo inovação, aqui eu vejo empreendedorismo, aqui eu vejo por que existir tecnologia, aqui eu vejo por que a tecnologia se envolver com a saúde, que é para isso aí. Eu acho que a tecnologia só pode se unir à saúde se ela for mudar a vida de alguém. E eu acho que todas as grandes invenções que foram feitas na saúde, elas trouxeram benefício para isso aqui. Tudo que vocês falaram está corretíssimo, a gente vai falar aqui no meio. Mas eu quero que, quando se pense em saúde, se pense em ser humano, que é ele que vai nortear todo o nosso desenvolvimento. A Darwin, que a gente vai falar mais para frente, funciona assim. É uma empresa que a gente trabalha sempre pensando em ter um impacto nas pessoas, mas eu vou deixar isso para frente. Hoje, como o tema era difícil, fugiu da minha zona de conforto aqui, então a gente vai falar um pouquinho na intersecção dessas histórias, porque eu acho que a medicina ela é um assunto inovador, disruptivo. A medicina, para chegar até aqui, ela envolveu muitas áreas da sociedade e foi muito inovadora, tá? Num segundo momento, vamos identificar algumas oportunidades e, no final, a gente vai bater um papo de como empreender, o que tem de desafio para a área médica, tá? Então, na medicina, a gente teve descobertas fantásticas, né? Mas lá atrás, lá no começo, vocês imaginam que não tinha computador, não tinha internet, para te ter acesso a um... Quando eu me formei, a gente tinha que ir para um congresso para ficar sabendo quais os artigos que tinham saído novos e que impactaram a medicina naquele ano, na cardiologia, na ginecologia, em todos os setores. Hoje, esse artigo foi publicado, no outro dia está no computador de todo mundo. Então, hoje, o acesso ao conteúdo está muito mais rápido, mas naquela época não tinha nada. Então, em 1895, um físico alemão, ele estava trabalhando com um tubo de raios catódicos, será que é assim que se fala? E ele viu que ele conseguia imprimir alguma imagem nas folhas que ele tinha atrás desse tubo aí. E ele
descobriu que ele estava vendo na realidade os ossos, e essa é a primeira radiografia do mundo, que é a mão da esposa dele. Acredito que seja um anel lá, mas a gente está vendo os dedos da mão, tá? Então, foi a primeira vez que uma pessoa conseguiu ver o corpo humano por dentro. Então, o raio-x é um exame antigo, mas é um exame rápido, de baixo custo, e ele resolve um monte de problemas já na sala na entrada do hospital. Tu já resolve se o paciente vai ficar internado, vai ir para casa. Então, é um exame que é usado até hoje. Em 1791, Luigi Galvani, ele aplicou, essa é uma experiência que talvez alguém aqui já tenha feito na escola, mas ele aplicou uma corrente elétrica no músculo da perna de uma rã, e essa perna encolheu. Então, ele começou a estudar os efeitos da energia elétrica no corpo humano. E, em 1903, Willem Einthoven, ele conseguiu mapear a corrente elétrica que passava pelo nosso corpo, e em especial no nosso coração. Então, o que ele fez? Ele colocou 3 panelas de água, colocou um pé, as mãos, e começou a registrar o primeiro eletrocardiograma. Ainda hoje, o eletrocardiograma ele é determinado com um eletrodo no braço direito, no braço esquerdo e numa das pernas. E, com isso, a gente faz 6 derivações de eletricidade e faz os gráficos do ecocardiograma. Em 1880, e aqui é uma curiosidade que a gente vai ver que muita coisa da medicina veio da guerra, né? Então, a gente tem muita tecnologia que foi criado para usar em campo de batalha, e não foi diferente com o ecocardiograma, porque os irmãos Curie, em 1880, eles aplicaram os fenômenos de Doppler, eles começaram a entender as ondas de ultrassom e começaram a aplicar no sonar para identificar submarinos, identificar os inimigos, né? E, em 1942, a gente conseguiu usar essas ondas de ultrassom no ecocardiograma. Então, essa aqui já é uma imagem mais moderna. Eu tenho uma imagem bidimensional aqui, os ventrículos, os átrios. Aqui eu tenho uma imagem já com visualização em 3D, mas no começo não era nada disso, era só alguns risquinhos. E na engenharia, alguém tem ideia do uso do ultrassom na engenharia aí? Manda. Exatamente, é o modo A, né? Então, tu aplica o ultrassom e ele vai trazer algumas linhas lá. Picos, né? Exatamente. É a mesma técnica, a gente está falando de um som que vai lá, bate e volta com as estruturas que tem ali dentro. Depois disso, em 1958, já aqui pertinho, descobrimos o marca-passo, então conseguimos tratar eletricamente alguns distúrbios do coração. Agora, vocês imaginam que, antes de construir um aparelho desses, toda pessoa que tinha um distúrbio de ritmo do coração, que o coração começa a bater mais lento, eles iam morrer. E era bastante gente, não é pouca gente que morre com distúrbio de ritmo. Aí, esses cientistas vão lá, colocam um fio lá dentro do coração. Lógico que não era desse tamanho, tá? Eu imagino que o cara devia andar com um carrinho de mão aí para sair com o marca-passo dele. Mas, enfim, eles começaram a tratar eletricamente. O coração ele funciona com 2 grupos de células que são marca-passo. Então, eu emito um feixe elétrico nos átrios, ele contrai os átrios, ele tem um atraso na zona entre os átrios e os ventrículos, e depois ele passa para baixo o estímulo elétrico. E o marca-passo, ele é um fio que vai lá no coração, ele identifica os batimentos, e quando falha um batimento, ele entra em ação e gera um estímulo elétrico, fazendo o coração. Aí,
Hoje, os marcapassos que a gente usa são desse tamanho. A gente abre uma loja no tórax, coloca, faz um bolsinho aqui, coloca o gerador ali dentro e pelas veias tu consegue introduzir o fio do marcapasso lá na ponta do coração e gerar o estímulo. Mas, hoje o marcapasso está vindo desse tamanho aqui, ó. Então, a gente vê que isso aqui precisava uma loja, isso aqui daqui a pouco ele vai estar aqui dentro e não tem mais nenhum outro apetrecho, né? E depois disso ainda a gente vem com tecnologias de ultrassom. Então o ultrassom foi uma baita de uma barreira que a gente quebrou, porque a gente conseguiu ver o organismo como um todo, né? O raio-x, o que ele vê? O raio-x ele vê osso bem, né? Ele vê o pulmão, ele vê de uma maneira mais simplificada, mas a tomografia ela conseguiu dar uma visualização muito grande e a gente vê todas as estruturas do corpo humano. Depois disso vem a ressonância magnética, que a ressonância magnética é um ímã gigantesco, né? Fica movimentando os elétrons ali para adquirir as imagens. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês, porque naquela época, aquelas pessoas, elas não tinham o conhecimento que a gente tem e fizeram essas coisas que parecem impossíveis, né? E se a gente quiser aplicar a ciência com a medicina, com a área da saúde, a gente vai ter que entender que o corpo humano ele emite sinais, que ele funciona como um motor, que ele funciona com eletricidade, que ele tem algumas células ali dentro fazendo divisão e tem sempre um motivo para fazer aquela célula se dividir, e assim por diante. Isso aqui vocês devem estudar. Que engenharias que tem aqui hoje? Engenharia elétrica. Como? Mecatrônica, engenharia mecânica. Mais alguma? Então, vai lá. E aí agora vocês vão começar a ver aquilo que alguns estudaram com o Righetto, né? Mecânica dos fluidos, alguns estudaram com o Vinícius, outros já veem a aplicação lá na hidráulica com o Richard, ou na pneumática, e vocês vão ver como fica próximo aquela parte da engenharia quando a gente vê mecânica dos fluidos aplicada ao corpo humano. Exatamente. Aqui eu tenho um sistema fechado, tá? Então, eu tenho aqui um reservatório, uma bomba, um motor aqui, né? E o que acontece aqui? Nesse reservatório, quando o meu motor vai bombear para o sistema, esse líquido aqui passou por um filtro, ou eu bombeei manualmente aqui, se eu medir o volume que passa por aqui, deve ser igual ao que passa por aqui, certo? E se eu conseguir medir velocidade, medir diâmetro, eu consigo medir o fluxo. Certo ou errado? Ó, isso é até um pouco de engenharia, hein? E aí, e se eu medir um volume aqui e medir outro volume aqui, algo aconteceu. Eu tenho um vazamento, eu tenho algum problema no meu filtro, eu tenho algum problema na minha bomba, eu vou ter que avaliar melhor. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós temos um sistema fechado, e é exatamente assim que a gente mede os fluidos no corpo humano. É exatamente assim que um hemodinamicista vai lá, bota um catéter e avalia se tem alguma obstrução. O ecocardiograma, por exemplo, quando eu quero avaliar a válvula aórtica, eu vou medir esse diâmetro, eu vou medir a velocidade aqui e vou medir depois da válvula. Eu estou medindo um cano, eu medi a velocidade antes e depois. Se essa velocidade aumentar, eu tenho uma obstrução ali no meio. Tá? Simples assim, não tem muitas coisas. E no corpo humano, eu tenho uma bomba bombeando por uma grande circulação e outra bomba aqui bombeando para pequena circulação, certo? Se eu medir o meu fluxo que sai daqui e o meu fluxo que sai daqui e está diferente, cara, eu tenho uma comunicação aqui no meio.
Eu vou ter que procurar porque vai ter um furo entre um lado e outro do coração. Ou eu tenho uma anastomose em alguma das artérias ali que eu vou ter que procurar o que está acontecendo. Então, eu quero que vocês vejam que olhar para a medicina, a gente tem que olhar, sim, o corpo humano como um motor, um corpo humano como algo que eu posso medir, como eu posso tirar detalhes dele que eles vão me ajudar a pensar na doença depois. O eletro que eu estava falando para vocês, ele é um exame extremamente simples, né? Eu tenho aqui, esses risquinhos aqui, eles são potencial de ação, né? Eles são a medida do impulso elétrico que está correndo aqui no coração. E esse exame aqui é da década de 70, que a gente falou, né? Aí vem esses caras aqui e fazem uma coisa dessas, ó. Detecção automática da redução da fração de ejeção usando o eletrocardiograma com um aparelho digital. Cara, para mim fazer uma fração de ejeção, quando um paciente chega lá no consultório com falta de ar, eu tenho que saber uma coisa. Será que o coração desse cara não foi para o espaço? Será que o coração desse cara não está bombeando menos? E como é que eu descubro isso? Eu coloco ele no eletrocardiograma, vou medir o volume do coração em diástole, vou medir o volume do coração em sístole, eu sei quanto sangue foi para frente em cada batimento. Ou vou colocar ele num aparelho de ressonância magnética, que custa uns R$2.000 o exame, e vou chegar nessa mesma explicação. Aí vem o pessoal, faz um eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma aqui, ele foi aplicado num estetoscópio virtual, então ele detecta o batimento, o pulso cardíaco, detecta a diferença ali, os traçados do eletrocardiograma, e ele me mostra aqui uma curva ROC com uma sensibilidade e especificidade alta. Em 78% das vezes, ele acerta se aquele paciente tem fração de ejeção diminuída. Então, só com um exame de segundos em cima do paciente, eu já consigo definir um monte de coisa, saber para que lado eu vou levar esse paciente. Agora, vocês pensam isso no consultório. Um paciente chega com falta de ar, tá? Eu vou ter que saber se isso é pulmão ou se é coração. Eu vou mandar ele lá para um ecocardiograma. 2 semanas depois, ele vai voltar para o meu consultório. E aqui eu já defini o que eu vou fazer com ele, tá? Aí vem um contexto novo, que é a engenharia biomédica ou bioengenharia. Então, lá na década de 50, 60, num contexto pós-guerra, se cunhou pela primeira vez esses termos, tá? E isso aconteceu por quê? Voltando lá para a guerra, né? Começaram a surgir tecnologias e começou a ter o retorno dos militares feridos. Isso estimulou muita pesquisa, principalmente para reabilitação, colocar prótese nos soldados que vieram mutilados, né? E agora a gente pode falar um pouquinho de algumas oportunidades que a gente pode encontrar na saúde, tá? Pessoal, eu vou falando. Se vocês tiverem perguntas, vocês até me ajudam, tá? Porque não sou professor, né, João? Bem, a primeira oportunidade que eu vejo, ela está em aprimorar o que já existe. Eu estava falando com o João hoje que a gente quer trazer para Darwin os dados dos pacientes, né? E eu preciso que o paciente faça uma medida de pressão e esse dado caia dentro do aplicativo dele. A Onron, que é uma empresa gigantesca, ela já fez isso, mas ela fez isso para ela. É esse dado que o cara medir a pressão e vai cair dentro de um aplicativo, vai cair dentro do aplicativo deles e acabou por aí. E essa que é a minha dificuldade como médico no dia a dia. Não adianta ele tirar a pressão, cair no aplicativo dele, se quem vai avaliar sou eu à distância. Se esse dado pode circular e chegar onde precisa chegar, né? Mas cabe um aperfeiçoamento. O aparelho de pressão já existe há muito tempo e pode ser aperfeiçoada. Essa aqui é uma das primeiras válvulas cardíacas que saiu. Ela é uma válvula de Starr Edwards, que foi o cara que criou ela, e se chama válvula bola-gaiola, tá? Então, vocês imaginam que quando eu tenho uma válvula no coração com problema, eu vou tirar essa válvula e vou botar uma válvula bola-gaiola lá.
ela tinha alguns problemas, porque quando o coração contrai, essa bola aqui sobe e ela permite que o sangue flua. E a hora que o coração faz a diástole, essa válvula volta e tampa o orifício aí. Quais os problemas disso? Essa bola está aqui em cima ainda, então eu não tenho eu tenho uma resistência grande pós a via de saída. Pessoal, se vocês, quem já estudou hidráulica ou pneumática, olha para a válvula do coração, e pelo menos para mim, é quase algo óbvio que é uma válvula unidirecional. E aí vocês lá na engenharia estudam o modelo da válvula, a velocidade de atuação daquela válvula, tanto para normalmente fechada ou normalmente aberta. E aquilo que o doutor falou, se a gente entende o corpo humano, a gente começa a ver dentro do corpo humano assim, isso aqui na engenharia é aquela válvula unidirecional. Lógico, a gente não vai pegar uma válvula unidirecional da Festa e enfiar no peito do cara. Mas se eu tenho conhecimento, eu já começo assim, tá, tudo bem, eu não posso pegar a válvula e botar dentro, mas o princípio de funcionamento eu sei. Quanto engenheiro lá na disciplina do Gerson, na disciplina de Solid, eu posso começar a desenhar e modelar aquilo até chegar a um ponto que possa ser aplicado. Aí a gente entra no ciclo de validações dentro da área da medicina, porque o ser humano, apesar que tem muitas similaridades com muitos mecanismos de engenharia, a engenharia, tu vai lá, faz o teste, tira, deu certo, não deu certo, tudo certo. Aqui o negócio é meio binário, né? Se errar, vai dar PT, vai dar problemas sérios aí. Mas observem, o médico ele consegue identificar o problema, mas cabe à engenharia, junto com a medicina, dizer o seguinte, olha, por esse caminho aqui é mais fácil. Aquele aplicativo que ele mostrou ali, olha aquilo que eu falo para vocês, o valor, né, para o paciente. Eu posso, dentro do consultório, já saber se meu problema é coração ou pulmão, ou eu posso, daqui a 2 semanas, voltar com o papelzinho do eletro e dizer o seguinte, e aí, doutor, é pulmão ou é coração? Aí pensem, 2 semanas, ou 1 semana que seja, é muito tempo. Mas, para isso, passe novamente no olhar da engenharia junto com a medicina, para propor algo que traga valor para a sociedade. Hoje, nós temos na SATIC, acho que deve ter umas 10 impressoras 3D espalhadas aqui pela SATIC. O cara vai fazer lá um trabalho de Solid, da disciplina de mecânicos fluidos, ou vai fazer o TCC, está na hora de vocês começarem a enxergar o seguinte, o que eu posso fazer dentro da minha área que poderia ser uma fagulha de início para algo voltado para a medicina. Quem já viu filme de guerra do século passado, o cara botava um pauzinho entre os dentes para não morder a língua, e o cara metia o serrote de carpinteiro para cortar a perna. Hoje, em função da medicina e da engenharia, já não é dessa forma. Mas cabe a vocês, porque o mundo está cada vez mais exponencial. Exatamente. O melhor cirurgião no início era o que conseguia fazer o procedimento mais rápido, porque não tinha anestesia, né? Então, tá aí. E aí, falando dessa válvula aqui, ó, a válvula inicial foi essa aí. Aí, algum médico começou a usar material de porco e de boi, isso aqui é pericárdio bovino e suíno, e fazer uma válvula biológica. Até essas válvulas são utilizadas até hoje. E as válvulas de metal, elas surgiram inúmeras, tá? Válvulas com disco, válvulas com 2 discos, e essas aqui são as utilizadas hoje em dia. Elas têm dois folhetos aqui que se abrem e se fecham conforme passa o fluxo. Qual é o problema? Todo paciente que tem uma válvula mecânica, ele começa a criar coágulo nos mecanismos dessa válvula. Essa aqui, cara, era um show de AVC, sabe? E essas aqui a gente tem que usar um anticoagulante específico, Marevan. E esse Marevan, cara, é um parto usar ele, porque tu tem uma dose de
terapêutica, que se eu usar uma dose menor, o cara não está anticoagulado, se eu usar uma dose maior, ele sangra, mas para mim usar essas válvulas, eu tenho que usar o Marevan. E hoje já surgiram novos anticoagulantes, que é uma beleza, eu não preciso ficar fazendo exame de sangue a cada 15 dias, eu dou remédio para o cara, ele está anticoagulado. Mas nessas válvulas eu não posso usar. E aí o que acontece? Eles estão aprimorando. As novas válvulas que estão para vir por aí, já estão em fase de teste, não foram aprovadas ainda para esses novos anticoagulantes. O que eles fizeram? Eles estão usando materiais novos, então nanocompostos, alguns materiais que diminuem a chance de criar coágulo ali na válvula, e a principal alteração não foi nem o material, foi o ângulo, porque ele, quando a válvula abre, ele não abre totalmente a válvula e ela demora um pouquinho mais para fechar, então isso acontece uma retrolavagem que já lava aquele princípio de coágulo que teria ali. Então, é aprimoramento, tá? Então, a nossa primeira parte aqui na saúde, olha tudo que existe e dá para aprimorar. Aquela imagem que eu mostrei para vocês do ecocardiograma, então, hoje a gente consegue fazer um ecocardiograma em 3D e ele dá em tempo real, isso aqui tudo animado, se movimentando, eu consigo ter os volumes, ele já, e consigo olhar em 3D, se tem uma comunicação entre um lado e outro, se o volume está aumentado ou não. E isso aqui, aquela tomografia que eu via um monte de foto, uma do lado da outra, e na minha cabeça eu tinha que construir aquela imagem em 3D, hoje a gente tem isso aqui, ó. A gente faz uma reconstrução em 3D, eu tenho aqui o coração, saindo a aorta, está vindo aqui para baixo, aqui tem um aneurisma, aqui tem os rins, e aqui bifurcando para ir para as pernas. Isso aqui dá uma visão muito apurada para a hora que um médico vai planejar uma cirurgia, né? Inclusive, há muito tempo atrás, eu estava num pronto-socorro e chegou um paciente levou uma facada. Eu devia estar numa festas dessa animadinha, né? Levou uma faquinha no pescoço. E na medicina, sempre que tem uma perfuração, tu não pode puxar, né? Porque no trajeto, às vezes, perfurou um vaso importante, a hora que tu tirar, tu abre aquele sangramento. E aí eu acompanhei esse paciente, então o cara do ultrassom, bem, vamos tirar a pele agora. Tirou a pele, então ficou só os músculos lá com a faca lá dentro. Aí depois tirou os músculos, então ficou, cara, a faca, o osso e a carótida aqui passando do lado e não tinha sido acertada. Mas olha que informação, cara, a cirurgia foi muito mais tranquila. Um cirurgião geral conseguiu resolver, não precisou vir o vascular, então... Aqueles plantõezinhos com emoção. Impressão em 3D. Eu acho que a impressão em 3D ela vem muito forte agora, né? Aqui vocês estavam falando quantas coisas vocês não conseguem fazer com bom projeto. A gente pensa até na casa da gente, uma impressora 3D, tudo que a gente consegue fazer, né? Então, aqui, ó, cara... Isso aqui não é distante, tá? Vou dizer que essa clínica aqui é de Criciúma. E aí, o que eles fazem? Eles imprimem, eles pegam, fazem a tomografia do paciente, jogam num sistema e esse sistema imprime aquela estrutura do paciente em 3D. E isso aqui eles conseguem programar a cirurgia que eles vão fazer no paciente, colocar um parafuso ali, cortar e colocar a prótese que eles vão colocar lá em cima. E na ortopedia, quando a gente fala de ângulo, de acertar a distância de um parafuso, às vezes a gente está falando de um cara sair da cirurgia erguendo o braço até aqui ou erguendo o braço até aqui, só por causa do ângulo de um parafuso e de como tu apertou. Eles usam esses modelos, inclusive, dentro do centro cirúrgico, dá uma esterilizada nisso aí e compara lá dentro, faz o procedimento ali no molde antes de fazer no paciente. Na odontologia também, o molde em 3D é muito forte. Hoje em dia tem os scans, né? Tu passa um scan na boca, já deixa tudo em 3D, manda imprimir.
não precisa mais daquele chicletão, né? Dá uma náusea. Órteses, né? Sabe aquele gesso que a gente põe que não pode tomar banho, que se molhar vai amolecer tudo aquilo lá? Então, hoje a gente já consegue imprimir um molde para o teu corpo em 3D, que tu consegue coçar, consegue tomar banho, não vai esquentar tanto. E aqui embaixo eu tenho modelos feitos para cirurgia de reconstrução. Por exemplo, esse paciente aqui perdeu um pedaço da maxila, eles fazem uma reconstrução aqui e fazem um molde que eles vão usar no centro cirúrgico depois. Aqui eu tenho um molde de quadril inteiro, inclusive com o encaixe aqui do fêmur, então essas coisas dão uma boa ajudada. E, para assustar, hoje a gente já tem a impressão com material biológico. Isso aqui é uma orelha, uma impressão em 3D com cartilagem, tá? Então essa é uma orelha que muito provavelmente não vai ter rejeição no corpo humano, e fazer um negócio desses aqui, pensa, fazer uma reconstrução de nariz, orelha, e há alguns anos atrás, 2019, cientistas imprimem o primeiro coração humano com 3D. Cara, foi um coração pequenininho, mas ele tinha as 4 câmaras, ele tinha as válvulas, eles tinham as artérias. Então, daqui a pouco, quem sabe a gente não consegue construir a prótese. Talvez a prótese do futuro não seja mais de mecânica, né? Vai ser impressa numa impressora 3D com tecido humano. E então, essas coisas, às vezes, a gente olha, assusta. Eu confesso para vocês que eu vejo isso aqui, eu olho com descrédito hoje, mas quando eles começaram a falar em 1990, 90 mais para frente um pouquinho do início da análise do genoma humano, cara, parecia um negócio. A gente não tinha um ambiente de tecnologia para aquilo, a gente não tinha poder computacional para aquilo, a gente levou vários anos para conseguir ler um pedaço do genoma humano. Hoje, tu tira uma amostra de sangue, manda para o laboratório, em uma semana, 2, tu tem vários painéis genéticos, né, entregues para ti. Análise de dados, eu acho que aqui vocês podem imaginar, né? Se eu tiver pensa dentro de um hospital, a análise de dados ela pode ajudar tanto o paciente, ela pode ajudar a reduzir riscos clínicos, otimizar custos, pode ajudar na conformidade regulatória. E quando a gente tem os dados de uma população, aí eu gosto de dizer assim, os dados podem salvar vidas. Vocês imaginam eu traçar uma campanha de prevenção numa determinada área que eu sei o que está acontecendo lá de doença. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial, os dados, o Big Data que existe hoje, eu acho que aqui vai ter uma grande mudança na medicina. E aqui eu quero usar um case bem bacana. Alguém já ouviu falar do robô Laura para a medicina? Então, a gente usa ele aqui na UTI da Unimed. Laura foi uma menininha que nasceu prematura, e aí, com poucos dias de vida, ela teve que ir para a UTI, né? Ela estava prematura e tal, e aí, durante a internação, ela pegou uma infecção, e essa infecção se generalizou, virou sepse, e a Laura morreu. Então, poucos dias de vida, um bebê que estava sendo muito esperado, faleceu, e o pai dela se debruçou em cima desse assunto, da sepse. A sepse é a infecção generalizada. Hoje, 30% dos pacientes que estão lá no hospital, na Unimed, no São José, no hospital que vocês quiserem do mundo, 30% estão com sepse. E esses pacientes, se não for detectado de uma maneira muito precoce, se não for começado um antibiótico certo na hora certa, eles vão morrer. E sepse mata muita gente no mundo. Então, o que o pai da Laura fez? Ele conseguiu integrar todos os sinais do hospital, então ele integra
o laboratório, o monitor de pressão, o monitor de eletrocardiograma, ele integra a cama, que às vezes a cama está lá identificando perda de líquido, está identificando peso, e ele consegue dar um alerta precoce, diz, ó, esse paciente aqui está em alerta vermelho para desenvolver sepse. E eles já conseguiram ter um impacto muito grande na mortalidade. Os hospitais que usam esse tipo de sistema, eles estão na vanguarda hoje em dia. Bacana, né? Quando vem a historinha por trás, assim. A internet das coisas, né? Eu acredito que aqui a engenharia e a tecnologia têm um papel bem grande. Eu acredito que a tecnologia hoje, com a velocidade que a gente tem de aquisição de dados, com a internet, com a velocidade que tem, com os microprocessadores, a gente está vestindo a tecnologia, né? Então, hoje a gente já tem smartwatches que tem sensor de arritmia, então hoje a gente consegue detectar a fibrilação atrial, que é uma arritmia, e mandar para o médico. Os smartwatches hoje eles já têm sensor de queda, se o paciente cai, já manda uma notificação para os familiares, né? Daqui a pouco, na roupa, no tênis, tudo isso aí a gente pode estar monitorando alguma coisa, enviando para aplicativos, e esses aplicativos estarem conectados com redes de cuidado. E quando a gente vai empreender na saúde, a gente tem que abrir o nosso horizonte. A gente não pode ver só aqui que tipo de aparelho que eu vou fazer. Eu tenho uma jornada inteira do paciente. O paciente, quando chegou lá no médico, ele começou a ficar doente, às vezes levou muito tempo para se identificar aquela doença dele, ele ligou, precisou marcar uma consulta, chegou lá no médico, fez o atendimento, foi fazer os exames, tomou o remédio dele, e enfim. Então, em todas as áreas do atendimento médico, hoje a gente tem o quê? Tem chatbot para fazer o atendimento do paciente, agendar uma consulta, tem aplicativos que fazem questionários e trazem já alguma informação para o médico, né? Então, a tecnologia pode entrar em qualquer parte aqui. E, como jornada do paciente, agora eu vou falar um pouquinho da Darwin, que é o que a gente está debruçado todo dia trabalhando. Nós somos uma startup que faz, sim, um sistema de gestão para clínica e consultório, mas a gente fez diferente essa vez. O centro do nosso sistema é o paciente. Então, nós funcionamos como uma rede social da saúde, onde o paciente tem um aplicativo e ele começa a imputar os dados dele ali dentro. A gente pode fazer pergunta para o paciente por ali, ele pode colocar o resultado dos exames, e cada atendimento que esse paciente faz num centro que usa Darwin, esses dados de saúde são imputados no histórico desse paciente. E quando ele chega num médico novo pela primeira vez, o médico ele não tem só a historinha daquela consulta, ele já tem a jornada de saúde desse paciente, os exames que ele fez, insights, o rim desse cara está piorando, presta atenção nesse detalhe aqui que você não viu. Então, a gente pensa muito nessa jornada do paciente. E o futuro é grande, né? A gente tem, nos dispositivos médicos, a gente vai ver aí a miniaturização, né? Como a gente viu no caso do marca-passo, que ele já foi muito grande, agora ele está do tamanho de uma bala, né? Materiais e biosensores, então a gente já fala... eu vi uma vez um estudo que eles estavam fazendo no vaso sanitário de uma casa de idosos, tinha sensores para identificar qual aquele idoso que tinha excesso de açúcar ou algum outro componente que pudesse estar piorando a vida dele. E, da mesma forma, né, a camiseta que tu usa, daqui a pouco está identificando se tu tem algum problema de saúde. A inteligência artificial, não tenho dúvidas que a análise de dados vai trazer informações novas, porque, às vezes, eu faço essa pergunta para mim, né? Eu sou cardiologista, talvez eu tenha na minha cabeça, sei lá, 100, 200,
300 doenças que eu consigo acessar de maneira rápida, né? Porque eu estou na minha área. Mas, às vezes, esse cara vem com um sinal que não é da cardio, é da dermato, que é do hematologista, que eu não vou acessar essa doença no meu cérebro de maneira tão rápida. Mas, se eu tenho um sistema de IA, entendendo o que está acontecendo ali naquela consulta, lendo os dados do exame, e ela vai ter milhões de doenças carregadas nela, olha que visão que eu vou ter daquele paciente. Eu acredito numa visão de realidade aumentada até nesse sentido, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, vamos adiante, né? A impressão 3D, eu acho que vamos ter um caminho ali muito grande. Realidade aumentada, modelagem, eles chamam até... Tem uma história aqui que eu acho interessante, que é os gêmeos digitais, né? Por exemplo, aquela cirurgia que o médico vai fazer e já leva o modelo, ele fez um gêmeo digital. Ou senão eu vou implantar alguma coisa num paciente, eu fiz um modelo computacional e eu sei se aquele dispositivo vai ter rejeição ou não. Hoje se usa inteligência artificial para identificar novas moléculas, criar uma molécula nova para fazer um medicamento. E aqui eu tenho uma... Às vezes a gente fala de... O que vocês acham? A IA vai substituir o engenheiro? Essa pergunta é pergunta que todo mundo faz a todo momento, né? Que profissões vão ser substituídas pela IA? João, tu acha que alguma profissão tem como ser substituída? A tecnologia, desde a primeira revolução industrial, sempre trouxe vários temores, né? Surgiu a máquina a vapor, vai acabar os empregos. Surgiu a automação, vai acabar os operadores. Surgiu a robótica, agora não precisa mais do pessoal da operação. Na minha percepção, o que acontece é que a gente vai estar em outras funções com maior valorização. Pegar o exemplo do Robson. O Robson é um cara que conserta a parte de eletrônica, de drivers, servomotores e tal. Talvez daqui a 10 anos, o Robson vai estar consertando algum dispositivo biomédico que vai estar lá a eletrônica, vai estar lá o ESP32 comunicando via Wi-Fi ou via Bluetooth. Por isso que a gente traz essas provocações, para que vocês não fiquem dormindo e achando um berço esplêndido. Quando eu comecei na Eliane, na unidade 2, tinha quase 1.000 funcionários. Depois de 10 anos, tinha 300, produzindo 20% a mais. O que houve? Houve o básico. A tecnologia chegou, ficou acessível, empresa não é filantrópica, não está ali para gerar emprego, está para gerar resultado e lucro. Resumo, o pessoal que estava estudando, seja fazendo curso técnico ou engenharia, a empresa não dispensou nenhum deles. Realocou em outras áreas. Aquele pessoal que ficou parado no tempo, achando que montando uma chave, estrela triângulo ou compensadora com contactor, estava garantido para o resto da vida, essas almas foram ceifadas. Porque há 20 anos atrás teve a revolução, surgiu outras tecnologias, hoje a gente traz para vocês com uma certa antecedência o que vai surgir, até para que vocês comecem a olhar, por que eu não posso empreender? Se eu sou um cara bom de eletrônica, eu tenho um colega da mecânica, que pode fazer ali talvez o invólucro metálico ou polimérico, e eu crio lá um dispositivo. Hoje todo mundo tem no braço aí o smartwatch, e o pessoal, às vezes, eu passo pelo corredor e está falando assim, hoje eu dei 6.000 passos, corresponde a tantos quilômetros. Para que serve esse dado? Não serve de muita coisa, né? Só sei que eu caminhei. Mas a partir do momento que eu vou lá, amarro, com análise de dados, cruzo essa informação com outra situação relevante e uso um pouco de tecnologia para fazer uma análise preditiva futura, talvez eu diga assim, cara, 5.000 passos para ti, em função do teu joelho aí, tu vai estourar. Tu tem que andar 2.000 passos. Ou eu cruzo com dado cardíaco e diz assim, cara, se tu não andar 10.000 passos por dia, tu
tu vai acabar na mesa de cirurgia para limpar as válvulas ali. E é isso que vocês precisam entender, porque uma parcela de vocês não passou nem dos 30 ainda, né? O que dirá, talvez nem dos 25. Pô, como é que vai ser o mundo daqui a 40 anos lá na frente, quando vocês tiverem 60? São essas provocações que a gente traz os palestrantes para dizer o seguinte: cara, tu já pensou que impressão 3D, talvez tu pode substituir o gesso? Mas aí vem a pergunta para os engenheiros. Tudo bem, se eu for fazer uma impressão 3D para uma peça mecânica, é sempre aquela peça mecânica certa. Só que se a gente pegar aqui na sala, porque nós somos seres humanos, somos semelhantes, mas não somos iguais. Cada um vai ter uma característica no antebraço, no braço, diferente. Só que se eu quebrei o braço, estou com dor, e aí chega o Gerson assim, olha, nós podemos botar aqui uma impressão 3D estilizada, até com os teus super-heróis, mas leva 4 horas. Bom, eu vou olhar para o Robson. Robson, tu bota o gesso, bota 30 minutos. Acabou-se. Bota aí. Mas aí, esses desafios, vocês começam a pensar, tá, como é que eu posso ficar tão rápido para entregar o gesso, na mesma velocidade do gesso a impressão 3D? E aí vem outra coisa. O gesso, até onde eu sei, né, doutor? Quanto leigo, ele tem um tempo para ficar ali para fazer a reconstituição do osso ali, da fratura. Mas será que se eu tivesse um sensor ali, eu não pudesse dizer assim, olha, já restituiu, posso em 10 dias tirar. Ou em 30 dias, ainda não dá para tirar, porque não chegou ao ponto que tem que chegar. Porque o que nós buscamos quando a gente usa o smartphone, o celular e tudo mais? A gente quer praticidade. E a tecnologia vem não para nos deixar desempregados, mas ela vem para nos libertar, como já era lá na Grécia Antiga. Porque a nossa principal função, enquanto seres humanos, é imaginar, criar e aplicar o conhecimento em prol de desenvolver novas soluções. Porque hoje a gente fala de cirurgias, tem uma porrada de exame. Mas quem é o cara que vai usar lá a disciplina de estatística e começar a minerar esses dados e transformar em informação? Muitas empresas de automação hoje, a margem de lucro de uma empresa de automação às vezes não passa de 8% do projeto como total. Mas o grosso do dinheiro vem da monetização dos dados. Porque ter dado lá na planta de vocês, ou um monte de exame que vocês têm no fundo da gaveta, não é informação. Mas a partir do momento que eu pego aquele dado, minero ele, reorganizo, uso curvas de tendência para dizer que tal fenômeno vai acontecer em determinado ponto, isso tem valor. E é nesse ponto que vocês vão se destacar e se sobressair sobre os desafios. Porque o Victor tem 22 anos. Putz, até os 72, né, ô Gerson, tem 50 anos pela frente. Então tem muita coisa. Vou pegar outro exemplo, se eu estou monitorando alguns dados do meu corpo, talvez o carro que está vindo cada vez mais inteligência embarcada vai dizer o seguinte, o cara aqui vai dar um treco nele. Liga o pisca-alerta, reduz a aceleração, encosta e já liga para a emergência. Sem o cara precisar fazer nada. Sem o cara precisar fazer nada, porque houve um engenheiro que se juntou com a medicina e juntos criaram um dispositivo. Em vez do cara bater o carro e às vezes matar uma família no sentido contrário, o cara para na beira da estrada, liga o pisca-alerta, vem o SAMU, já pega o cara, e o cara nem percebeu o que aconteceu. E esse negócio de eu vivo fazendo um trabalho interno, eu fico pensando assim, pá, cara, como é que eu vou perder o emprego para esse negócio? Eu acho que não, mas pode. Vamos fazer um trabalho aqui, ó. Qual o software que vocês usam para fazer um projeto aqui? Com Solid?
AutoCAD, o Edge para fazer ele de eletrônico, o próprio SolidWorks também. Tá, e se vocês pedir para o console, para o AutoCAD, para esses aí, se vocês pedir para eles assim, cara, me faça uma peça para um carro modelo tal, com essas dimensões e tal, ele vai fazer? Vai. Como não? Não, ele vai fazer sozinho. É porque o Solid ele vem com a inteligência artificial embarcada. Se tu botar é por isso que a gente fala da engenharia do prompt, né? Se tu botar o teu prompt bem certinho, descrito, ele vai gerar alguma coisa muito próxima. Cara, existe dois conceitos, né? A IA, a gente está acostumado a usar ela como assistente, tá? Depois que veio a história da IA generativa, a IA Transformer, que veio por ali, o ChatGPT, o T significa Transformer, porque ela consegue ir mais a fundo e ela consegue fazer um raciocínio em cima, tá? E a gente já está se acostumando a usar a IA como assistente. Ô, IA, me faz um texto aí. Ô, IA, me melhora isso aqui. Mas a gente vai começar a usar a IA no trabalho da gente. Tipo, eu vou ter que dizer para a minha IA, dizer assim, ó, olha essas imagens aqui que eu peguei e faz o laudo. Ela vai fazer, cara, melhor que eu, bem melhor. E o trabalho de vocês, cara, não tenho dúvida, vai fazer bem melhor que vocês. E aí, aonde que está o nosso papel aqui no meio? Eu acredito que, quando eu falo isso na medicina, eu digo assim, ó, vai chegar um paciente, vai passar pela porta do meu consultório a inteligência... Vai escanear, né, o cara? Vai escanear e vai dizer assim, ó, esse cara tem câncer. E aí? Quem que vai falar para a família? A IA? Não, cara. Aí que está o papel de vocês. Quem sabe... Para laudar um exame, eu levo 30 minutos hoje. Existe já um estudo que faz com que ele analisa os raios-x e ele acerta quem tem pneumonia e quem não tem. Cara, tu acha que algum médico vai ser louco de assinar embaixo num laudo de raio-x com pneumonia feito pela IA? Não. Mas talvez de 100 exames... Os 98 que ele deu normal, o cara vai assinar, porque está normal mesmo, entendeu? Tem uma sensibilidade boa, e é inteligente mesmo. Então, a gente vai ter que usar a IA no nosso mundo para ganhar produtividade. Quando tu tiver um colega que não usa a IA e leva 5 meses para fazer um projeto, talvez você vai conseguir fazer aquele projeto em 10 minutos. Pegou fogo? Talvez você vai conseguir fazer aquele projeto em 10 minutos e levar 2 meses testando se aquele projeto é eficiente mesmo. Tu vai entregar algo melhor para o teu cliente, né? Então, eu vejo desse jeito, pelo menos. Pessoal, vamos fazer um paralelo. O cara faz lá o laudo de NR12. Quanto, né, o Jonathan, se eu sou um profissional, eu tenho uma capacidade limitada de fazer os laudos de NR12, ou de NR10 e por aí vai. A partir do momento, qual é o nome da inteligência artificial da Microsoft? Copilot, né? E o nome já vem de copiloto. Não é o piloto, é o copiloto. Porque a partir do momento que eu tenho uma empresa de NR12, talvez eu gaste 40 minutos para fazer um laudo eu ali na mão. Mas a partir do momento que eu programo a inteligência artificial para me auxiliar nessa questão de geração de laudos, talvez ao invés de eu fazer 40 por minuto, por 40 laudos num dia, eu vou fazer 180, com um grau de certeza muito grande. E eu, em função desses laudos que eu vou gerando, eu também vou treinando a IA, para aumentar o índice de certeza naquilo. Porque, gente, um dado... A General Motors, na década de 50, quando trocava o formato do carro, era 30 dias de fábrica parada. 30 dias. Pense, uma montadora nos Estados Unidos, vamos trocar o modelo. Era 30 dias para reprogramar toda a fábrica e começar um novo modelo. Hoje, a General Motors, aqui em Gravataí, num final de semana, eles trocam o modelo do carro. Sai o Prisma e entra o Celta em
em um final de semana, em 48 horas. Olhem a evolução. E como é que a gente chega nesse ponto? É tecnologia. Só que aquele cara que parou na década de 50 com aquela técnica, ele está desempregado. Aquele cara que continua evoluindo e estudando, ele está apto a isso. E dentro dessa pegada é onde vai mudando as tecnologias e a gente vai nos apropriando delas. Porque assim, seres humanos compram de seres humanos. A gente não compra de IA, né? A gente precisa passar confiança e credibilidade, né, Barp? Quando a gente vende, né, produtos de alguns milhões, que aquilo ali é durável. Eu poderia chegar assim, não, a IA fez uma análise aqui e disse que para cada item a vida útil é tanta, tal. O cara não está muito interessado nessa questão técnica. E eu vejo uma coisa assim, tipo, pô, a gente está num ambiente diferente. Tem alguém aqui que nunca usou IA para nada? Difícil, né? Porque todo mundo já teve um acesso, uma curiosidade de chegar no GPT. Então, eu acho que a gente está num ambiente diferente. Aqui fora, a gente tem que dizer para eles, cara, pelo menos entra no chat GPT, vê o que ele faz. Porque se a gente entra na IA e vê como é que funciona, eu já estou achando pouco. A gente tem que entrar na IA e ver como é que ela vai ajudar o meu dia a dia, como é que ela pode solucionar alguma coisa no meu trabalho para mim não precisar fazer isso. A gente vai chegar lá. Aqui eu quero usar um exemplo para vocês que tem nesse livro Medicina Profunda. Ele faz um paralelo com o carro elétrico, tá? Então, aqui o que eu tenho? O 0 é sem automação nenhuma e ele me divide assim, quem dirige esse carro? O motorista humano. Quem que controla quando algo dá errado? O motorista humano, certo? O negócio foi evoluindo. Então, aqui, o motorista humano monitora o ambiente. Então, eu tenho sistemas de assistência ao motorista, tipo... eu comecei aqui com o piloto automático, que era um botão que travava a velocidade. Mas daí dava alguma coisa errada, tu pisava no freio, já desarmava, né? Depois eu comecei a ter uma... automação parcial. Quem dirige, acelera e desacelera? O sistema. Quando dá errado, o motorista. Automação condicional, mas aqui o carro já começa a monitorar o ambiente, né? Então, o sistema está dirigindo, mas se der algo errado, o motorista. O nível 5, que é a automação completa, o motorista não tem a chance de intervir. Então, quando eu estou numa automação completa, eu vou entrar no carro, ele vai dirigir, vai identificar as pessoas, se tiver algo inesperado, ele vai ter que parar, e eu vou ter que confiar nele. Na medicina, e assim que eu vejo também situações como a engenharia, eu acredito sim, a gente vive isso aqui agora, o automação zero, tá? Vocês, eu lá no meu serviço, a gente está aqui, tá? Então, a gente talvez no 1 vai chegar com certeza, no 2 a automação parcial vai chegar com certeza, no 3 aqui uma condicional, mas no 4 uma alta automação que não precise mais do médico ou do engenheiro, eu acho muito improvável. E numa automação completa, eu acho impossível. Hoje, tá? Talvez daqui 5 anos a gente vai ter essa conversa, eu vou ter mordido minha língua aqui, mas eu acho que tem situações que exigem responsabilidade humana. Vocês podem dizer pro sistema de vocês assim, faça essa peça aqui, ele vai fazer melhor que vocês, mas vocês vão ter que olhar aquela peça e dizer, cara, isso tem coerência, isso vai para frente, isso aqui não vai. Vocês vão ter que ser o ser humano que vão assinar embaixo do projeto e vão ter que decidir se aquele projeto vai para frente ou não. Mas o serviço braçal, vamos terceirizar, né? E aí eu quero trazer outros cases para vocês. Lembram da história da guerra? Lá em 1980 até 1990, a Agência de Projetos de Defesa dos Estados Unidos, eles pensaram em criar um sistema de telepresença para fazer uma cirurgia num soldado lá no campo de batalha, mas que a equipe de cirurgiões ficasse numa distância segura disso aqui. Então,
Hoje em dia, isso aqui é uma realidade. A gente tem o Da Vinci, eu consigo operar uma barriga no outro lado do oceano com os médicos daqui. O médico fica numa cabine, aqui ele está com as mãos dele mexendo na pinça, e aqui ele tem uma big tela no rosto dele. Vocês imaginam eu abrir uma barriga, uma incisão de 2 centímetros, e eu tenho que ver todas as estruturas lá por essa incisão, dar um ponto com o dedo lá no fundo e tal. E agora vocês imaginem eu ver aquele mesmo órgão que eu estou vendo com óculos aqui, com uma lente de aumento, eu estou vendo num telão de várias polegadas aqui na minha frente, e eu tenho amplitude de movimento para dar aquele ponto. Então, as cirurgias de robô hoje, elas demoram mais, elas aumentam o tempo cirúrgico, mas elas ganham em precisão, elas diminuem sangramento, elas melhoram o pós-operatório do paciente. Isso aqui, ó, é um robô que já é bem, não é bem comum, tá? É atual, mas aqui eu acho que a gente já tem esse EMACO aqui. Isso aqui é um robô híbrido, porque o que ele faz? Ele é usado para ortopedia, tem algumas cirurgias em ortopedia que se usa, não são em todas. Por exemplo, para te colocar uma prótese de joelho, tu tem que fazer cortes no osso para acomodar a prótese, e esse corte é feito todo de maneira manual, tá? E aí tu tem que fazer os furos, e aí eu volto a falar aquela história, um parafuso um pouquinho torto, que ficou um pouquinho alto, aquela perna vai ficar torta, ou vai perder amplitude de movimento, tá? É uma cirurgia que tu vai ter que refazer depois. Então, tu carrega as imagens dentro do robô. O robô ele ajuda a você definir aonde que tem que ir os parafusos, qual a amplitude do movimento que tu vai precisar. E isso aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma manopla aqui para o cirurgião pegar? Então, por isso que eu digo que isso aqui é híbrido ainda. O braço do robô ele está todo configurado para fazer um corte com uma precisão tal. Ele tem uma precisão, ele erra um ângulo de 2 a 3 graus, ele erra o corte em muitos poucos milímetros, assim, bem menos que o humano sozinho. Então, o cirurgião ele está aqui com a mão, apertando o gatilho, mas o robô não vai deixar ele passar do ponto, não vai deixar ele virar mais para um lado ou para o outro. Então, a cirurgia ficou muito mais eficiente. E aquela história do Big Data, né? Essa cirurgia que é feita aqui em Criciúma e foi planejada dentro do equipamento, o equipamento ele tem os dados pré e pós-cirúrgico. Isso aqui vai para uma central e o mundo inteiro usa isso aqui. Então, quando eu colocar um joelho do meu paciente, ele vai consultar um banco de dados mundial e vai me ajudar a definir o planejamento cirúrgico. O setor da saúde ele está assim, ó, surgem muitas empresas hoje em dia, apenas 7% das startups estão vivas em 5 anos. Eu estou nessa estatística, a gente tem mais de 5 anos e está vivo ainda, então já estou faceiro. E aí acontece o seguinte, por que essas empresas não prosperam, ou por que essas aqui prosperam, tá? Hoje, cresceu muito investimento em startups da área da saúde. A gente teve um boom em investimento lá em 2020 e 2021, que foi na época da pandemia. Então, teve dinheiro de rodo para startups. O Brasil detém 60% das startups da América Latina e é quem mais traz dinheiro para investimento. No ano passado, foram investidos 241 milhões de dólares nas startups de saúde, mas com uma grande diferença. Há 5 anos atrás, tu largava uma ideia lá no mercado, eu tenho uma startup, tu ia lá com uma planilha, tu ganhava investimento. Hoje não. Hoje eles buscam maturidade. É difícil uma startup conseguir investimento só com a ideia. Não, tu vai ter que andar um pouquinho, ter cliente, provar que aquilo lá é interessante. E das startups na saúde, aonde que estão os principais players? Gestão IPEP, que é prontuário digital, aquela história de armazenar o histórico do paciente, trabalhar isso em cima. Acesso à saúde,
telemedicina ainda está em alta, a inteligência artificial e Big Data, está saindo um monte de empresa de tecnologia, esse ano mesmo que saiu empresa de tecnologia na saúde de IA, diagnóstico, ó, medical devices, então equipamentos médicos sempre estão lá em cima, tá? E aí, quem for empreender nessa área vai ter que prestar atenção nisso aqui. A área da saúde, tu tem que olhar o cenário dela. Em primeiro lugar, a regulamentação. O setor da saúde é altamente regulamentado. Se tu for fazer alguma startup, tu vai ter que saber qual que é a legislação que está gerindo aquela tua ideia, tá? Investimento, como eu falei para vocês, embora exista muito investimento hoje para health techs, tu tem que ter a noção do que tu está fazendo. As empresas já estão mais maduras para investir, elas já investem se tu conseguiu caminhar um pouco, né? Integração tecnológica, eu acho que a interoperabilidade na saúde é o futuro. Todo sistema que prosperar daqui para frente, ele vai ser interoperável, mas hoje ele ainda é um conto de fadas, porque na nossa startup a gente integra aqui na cidade, mais de 100 clínicas e consultórios, mas quando tu vai integrar com o laboratório, às vezes o laboratório quer, mas o sistema dele não tem porta de comunicação, não tem API para conversar contigo. Ou tu vai chegar para um hospital, o hospital usa lá um sistema do tempo antigo, ou senão não tem interesse em integrar. Então, a interoperabilidade ainda é mais um conto de fadas que uma realidade. Então, eu vou fazer um sistema que vai pegar esses dados, que vai fazer isso aqui. De onde tu vai pegar esses dados? Tu vai construir eles, tu vai consumir de alguém? Se a resposta for, vou consumir de alguém, senta, conversa, faz direitinho essa tua ideia. E confiança do setor. A medicina é uma área muito tradicional ainda. Se tu não gerar alguma empatia com eles, alguma confiança, principalmente na área que a gente está inserido ali, a área médica, olha, tu tem que convencer, tu tem que mostrar que o teu sistema é melhor, tu tem que mostrar que é seguro, algumas informações, coisas que a gente não vê em outros sistemas. Tá, mas pode vazar mesmo o meu dado? Não pode? Cara, essas perguntas são diárias. E é isso aí, pessoal. Alguém já teve alguma ideia de fazer uma startup aí? Quem que já pensou em alguma coisa disso aí? Pessoal, sem medo. Bora. Não vou falar porque alguém pode roubar minha ideia. Não, pode falar. Para quem já participou do Startup Weekend, né, o pessoal lá que faz a mentoria diz: a tua ideia vale R$1. A implementação e a jornada é que vão fazer ela se tornar, talvez, um camelo, que é aquela startup que se perpetua ao longo do tempo. Vocês têm perguntas? Manda, professor. Boa noite, doutor. Eu Boa tenho noite. uma dúvida, não sei se você já ouviu falar sobre a Neuralink. Já. Qual que é a sua percepção sobre esse tipo de empresa? Porque as coisas que você mostrou ali, como fazer prótese, alguns aparelhos, alguns dispositivos, são coisas que são viáveis, que a gente, como engenheiros, futuros engenheiros, consegue se ver trabalhando. Mas, por exemplo, uma empresa dessa, por exemplo, a Neuralink, que são umas ideias muito ousadas ali, como fazer pessoa andar de novo, cego ver de novo, essas ideias assim desse tipo. Você acha que esse tipo de empresa vai para frente? E também qual que é a sua visão sobre pessoas, tipo, um engenheiro que quer trabalhar lá, que são coisas muito mais complexas do que a gente vê no nosso dia a dia? Cara, nessa área já teve muita pesquisa, muito teste. Eu já vi prótese mexendo fora do corpo humano, eu já vi, internet, evento científico e tal. Eles conseguem sim fazer um cara dobrar um braço só com a força do pensamento. Mas o que acontece? O cérebro é algo extremamente complexo. A gente envolve liberação de hormônios, a gente faz toda a descarga elétrica ali.
e eles sentem uma dificuldade de conseguir entender isso aqui. Tem uma síndrome que eu sempre achei engraçada essa síndrome quando estudava medicina e aparece no consultório, que é a síndrome do pé fantasma, porque o cara amputou a perna e ele tem dor no pé. Ele às vezes sente coceira no pé, porque aquele grupo de neurônios, ele está com aquilo tão vivo na cabeça dele que aquele membro existe ainda. E se a gente voltar ali atrás na apresentação, o que o cérebro é? Cara, é um monte de descarga elétrica. O dia que esses caras da Neuralink entender qual o caminho da eletricidade ali que faz dobrar uma mão, ou que faz tu aprender inglês com um chip ali, eles vão explodir. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, mas não a curto prazo, né? Às vezes não vai ser nos próximos 5 anos, mas é o que a gente chama de aposta de alto risco. E aí, quando a pessoa tem alguns bilhões de dólares parados, o pessoal se dá o direito de tentar criar algumas soluções. Eu acho que toda invenção parte de um louco, né? De um louco e de um preguiçoso. Às vezes o cara, que preguiça de fazer isso, ele vai lá dar um jeitinho nele. E várias... Cara, quando tu vai começar uma startup, tu vai ouvir frases assim, cara... eu acho que é só tu que acha que isso aí vai dar certo. Mas isso aí já existe um monte igual. Ou a frase mais bacana que eu vi foi de um amigo meu e disse assim: ô Geison, até onde isso aí é um sonho teu e até onde isso aí é uma loucura da tua cabeça? Cara, né? Tem de tudo. Só o tempo vai dizer, né? E aí, pessoal, eu espero que a palestra tenha gerado um impacto em vocês, no sentido de começar a pensar. Eu, dentro da minha área de engenharia, como é que eu posso aproveitar esse momento que a medicina está vivendo, essa junção de tecnologias e área médica, para que a gente possa desenvolver, criar algumas startups. Uma coisa que me chamou a atenção ali, a parte de IoT, que é algo que a gente estuda com bastante profundidade. E a dica que eu quero deixar para vocês... aproveitem os trabalhos em sala de aula, aproveitem o TCC, aproveitem aquele projeto final do semestre. Em vez de fazer algo que já é da zona de conforto de vocês, vou fazer lá um projeto mecânico. Beleza, o Jonatas ali faz com a mão amarrada nas costas. Como eu provoco também os meus orientandos de TCC, cara, vamos sair aqui do projeto mecânico, vamos fazer essa coisa aqui, que é totalmente diferente do teu mundo normal, para tentar fazer algo diferente. E, às vezes, com pequenos protótipos, vai despertar o interesse de alguém que vai dizer assim, eu vou botar uns pila na ideia aqui do Vitor, que talvez faça sentido, o risco é pouco. Então, esse é a minha percepção. Dr. Geison, eu queria agradecer o tempo, a colaboração em compartilhar com os futuros engenheiros das possíveis rotas. Muito obrigado. Gente, obrigado, João, pelo convite. Confesso que esse assunto me tirou da zona de conforto, mas tecnologia é uma coisa que eu adoro. A parte de engenharia eu vivo no meu dia a dia, porque, cara, pode não parecer, mas a especialidade de ecocardiograma tem uma cadeira muito forte de física dentro, então eu tive que estudar um pouquinho essas coisas. Gostei do tema, espero ter ajudado vocês a pensar um pouquinho diferente. Olha, já estou feliz que ninguém dormiu aí, né? Parabéns, vocês que estão aqui buscando conhecimento. É isso aí, cara. A cadeira que vocês estão é a hora de começar a pensar fora da caixa, e eu acredito que tudo que isso aí que a gente falou que vai acontecer, vocês vão estar no meio.